Palmeirense, estamos de volta aí, cara. Mais um vídeo. Fernandinho Fernandes, meu, soltou os cachorros aí sobre o Daronco, hein? Gente, além do Daronco, tá polêmica danada isso aí. O Decilo também falou, quero ouvir também aí a opinião do Lavieri, vai falar sobre o Rafael Veiga aí e tal. Além disso, a gente vai ver também aqui sobre esse protesto, a opinião do Lavieri sobre esse protesto, vai fazer uns questionamentos aí a respeito, quero que você responda aí nos comentários do vídeo. E o PVC também vai falar da pressão dos árbitros, inclusive o último árbitro aí que assaltou o Palmeiras, o Wilton Pereira Sampaio, sofre muita pressão, realmente, né? Nos últimos 7 jogos do Palmeiras que ele apitou, o Palmeiras não ganhou, só isso, né? É grande pressão que ele tá sofrendo, né? Que dó que eu tô, que dó, PVC. Felipe Melo vai ao derby hoje, hein, gente? Felipe Melo vai estar em campo aí, recebendo aí uma homenagem aí do Verdão, olha só. Vamos ver aí também alguns detalhes a mais aí, tá? Que você precisa ver. Vamos lá. Eu queria saber de você o que você acha desse tipo de protesto aqui. Você ficaria bravo? Você ficaria ofendido? Enfim, porque eu acho que não tem nada demais. Eu não sou jogador de futebol, mas se tivesse um protesto desse estilo, eu não consigo imaginar que eu fosse ficar bravo com isso. Mas eu tô num grupo de WhatsApp com alguns amigos palmeirenses aqui e dividiu bastante. Não é exatamente algo tão certo quanto eu imaginava. Tem gente que está achando um absurdo, tem gente que está achando que só prejudica. Quero saber a sua opinião sobre isso. O Palmeiras será eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians se não quebrar um tabu curioso. Agora, se quebrá-lo, vai ter sabor de vingança. O Palmeiras saiu atrás do placar na Neoquímica Arena 1-0 e agora precisa ser o time da virada no Allianz Parque para se classificar. E aí mora o problema e a coincidência. O Palmeiras, na era Abel Ferreira, saiu atrás 9 vezes em eliminatórias e só conseguiu se classificar em 3 oportunidades. Se liga na coincidência. Em 2022, perdeu a partida de ida da final do Paulistão para o São Paulo por 3-1 no Morumbi. No jogo da volta, virou o placar goleando o tricolor 4-0 no Allianz Parque e levantou a taça do campeonato. Em 2023, a história se repetiria, agora contra o Água Santa, que venceu a partida de ida por 2-1. No jogo da volta da final do Paulistão, mais uma vitória por 4-0 e mais uma taça na conta. Em 2024, final do Paulistão, jogo de ida e derrota, 1-0 para o Santos. Na volta não teve goleada, mas teve virada. Venceu por 2-0 e foi tricampeão paulista. E a coincidência mora aí. O Palmeiras só conseguiu viradas em jogos eliminatórios no Campeonato Paulista. Em qualquer outro torneio, não conseguiu a façanha. Por isso a quebra de tabu também vem com um saborzinho de vingança se acontecer, porque o Corinthians foi quem travou essa série de viradas em finais de Paulistão nesse ano. Venceu o primeiro jogo por 1-0 e segurou o empate por 0-0, garantindo a taça do Campeonato Paulista. Será que Abel Ferreira vai desencantar em viradas dentro de jogos eliminatórios fora do Paulistão, justamente contra o Corinthians, se vingando do que rolou no começo do ano? Tá pesado para os dois lados. No Corinthians teve protesto da torcida, teve um arranca-rabo, um entreveiro entre o Memphis e o Félix Torres, teve o José Martínez sentindo um desconforto, não se sabe se vai ou não para o jogo. E do lado do Palmeiras tem a questão de ter perdido o título do Campeonato Paulista exatamente para o seu rival e tem um problema muito sério na zaga. O Bruno Fux vinha substituindo o Murilo e aí o Bruno Fux sentiu no jogo de ida e também está fora. Vai ter que usar uma alternativa o técnico Abel Ferreira. O Dorival também está pressionado. As duas equipes nos últimos 6 jogos tiveram só uma derrota. O Palmeiras perdeu exatamente para o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, aquele gol do Memphis. E o time do Corinthians, o time do Dorival Júnior, perdeu para o São Paulo jogando no Morumbi. E aí teve também essa pressão de perder um clássico. Agora é um clássico de um tamanho gigantesco, que pode ditar o futuro da temporada para os dois lados. Uma provável escalação do time do Palmeiras para esse duelo de logo mais: o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Mikael, aparecendo na zaga, e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. De 11 titulares, 6 estrangeiros. Do outro lado são 4 estrangeiros no provável time do Corinthians: Hugo Souza,
Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, que teve o contrato renovado, Ranieri, que está pendurado, aí vem José Martínez, André Carídio e também o Rodrigo Garro. Lá na frente, o Memphis, o holandês, e o Yuri Alberto. O jogo começa às 21h30. O Corinthians tem a vantagem de jogar por um empate. O Palmeiras precisa 2 gols para vencer e eliminar o rival e seguir para as quartas de final da Copa do Brasil. Se fizer apenas um gol de diferença, aí decisão nos pênaltis, nas mãos de Everton e Hugo Souza. O Palmeiras já perdeu o pênalti recentemente contra o time do Corinthians. Foi exatamente o Veiga na final do Paulistão, lá em Itaquera. Derrota do Corinthians com relação à mudança, ao protesto pelo menos, ao homem escalado pelo VAR. O Caio Max Augusto Vieira, a CBF, não aceitou o protesto, diz que aquele perfil não era dele na rede social, dizendo, eu quero que o Corinthians se pá. Sabe aquele pi? Não dá para dizer. Bom, o futuro das duas equipes pode ser definido nesses 90 minutos ou um pouco mais. A temporada vai pesar para um lado só, aquele que for eliminado. Momento charcutaria maturar para você. Hoje é dia de viagem, vamos fazer uma ponte aérea. Eu tô aqui, ó, com meu amorzão, tomando um cafezinho, esperando o embarque, porque hoje teremos a honra de receber uma homenagem, né, amor? Estaremos em campo à noite, não é mesmo? É mesmo? Porque é louco. Estaremos lá no estádio, vai receber uma homenagem do Palmeiras, glória a Deus. Cabeça fria e faca nos dentes. Viram, né? Hoje à noite tem o quê? Porque é louco. Cabeça fria e faca nos dentes. Sem risadinha. O Palmeiras que precisa se provar nesse jogo, precisa vencer, precisa virar. Espero que seja um Allianz Parque pulsante, um Allianz Parque que vibre do começo ao fim. Eu já dei esse recado, né? Se você não acredita na virada, assiste de casa, é melhor. Se precisar ter 30 mil que acreditem, é melhor ter 30 mil que acreditem do que ter uma parcela de torcedores que do início do jogo, na primeiro passe errado, já vão começar a chiar na arquibancada. Acredito muito na força da torcida do Palmeiras, acredito muito nesse time do Palmeiras, apesar de ter passado por uma reformulação gigantesca. Acredito que esse time é capaz, sim, de virar esse jogo contra o Corinthians. E principalmente também acredito em Abel Ferreira, acredito que ele tenha um plano aí para esse jogo, para o Palmeiras reverter essa situação. É um jogo difícil, não é fácil, com uma grandeza assim absurda. Espero que o Palmeiras saia vencedor. Particularmente, eu acho que o Veiga não vive nem de perto assim, um momento para você confiar. Eu já conversei com alguns palmeirenses que dizem que o Veiga é um dos poucos que entende o peso do jogo, que ele merecia essa chance, que ele dentro de campo poderia trazer algo diferente para a equipe, que ele entende o peso do Palmeiras e Corinthians e tal. Lembrando que o Veiga é palmeirense de infância, tem a família palmeirense e tudo. Mas futebol por futebol, ele não está jogando bem. Teve ali 5, 10 minutos bons contra o Vitória, depois voltou a assumir. E o que eu até falei durante a semana, e o que mais me impressionou, e o que mais tem me deixado com uma pulga atrás da orelha em relação ao Veiga, é que além de não jogar bem, ele está caindo, forçando falta. Ele teve uma falta que deram para o Vitória porque ele segurou a bola e o juiz não tinha dado falta. Enfim, eu, se fosse fazer alguma surpresa, não faria a do Veiga. Minha gente, olha que situação triste no futebol brasileiro. O árbitro Anderson Daronco, todo mundo conhece, aquele fortão, árbitro FIFA, árbitro internacional, árbitro acostumado a apitar decisões no futebol brasileiro, no futebol internacional, está apitando jogos na várzea. Aconteceu nesse final de semana, aconteceu outro dia no Uruguai. E o problema não é o Daronco correr atrás da sua subsistência. É o problema o futebol não garantir uma subsistência digna para todos os árbitros de futebol. Nós vivemos um faz de conta incrível. Clubes, federações, CBF, imprensa. Ou se toma vergonha na cara, porque é um vexame. Um árbitro profissional ter que apitar jogos na várzea para poder ganhar algum a mais, para poder sobreviver. Olha só que coisa louca, ele apita um jogo da várzea no fim de semana ou no meio de semana, e na sequência ele está apitando um jogo no Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Sul-Americana. Ah, mas o que tem isso? Existe a mensagem que se passa. O futebol vive uma brincadeira, um faz de conta danado, principalmente com a arbitragem.
Eu reforço, o problema não é o Daronco correr atrás da sua subsistência. O problema é o futebol não dar uma subsistência digna e de respeito para a arbitragem. A pressão é a grande razão de os árbitros brasileiros serem um fracasso no Brasil e um sucesso fora do Brasil. Ramon Abate-Abel, um dos melhores do Mundial. Volta para o Brasil, catástrofe na arbitragem brasileira. E por quê? Bom, eu também tenho culpa nisso, tá? Por exemplo, eu reclamei muito do lance, não me convenci do lance do impedimento do gol do Maurício. Então também estou pressionando, só que depois. E a pressão antes? Essa história da pressão para tirar Caio Max, Augusto Vieira, do VAR de Palmeiras e Corinthians é simbólica. Tem um documento fake na internet que diz que Caio Max mandava o Corinthians para aquele lugar, mas o Corinthians sabe, segundo a CBF, extraoficialmente, desde 2024, que era fake news, que era notícia falsa. E hoje explodiu de novo essa história de que o Corinthians quer tirar Caio Max. Não pode. Nem o Corinthians tem que tirar o VAR, nem o Palmeiras tem que tirar o Daronco, porque supostamente está gordo e apitando faltinhas e paralisando o jogo para se compor em relação à falta ou à dificuldade que ele tem de acompanhar o jogo. Pressão na arbitragem é uma das razões do fracasso dos árbitros brasileiros dentro do Brasil. Muito bem, deixa aí tá a sua opinião, seu comentário. Vamos lembrar você aí que no Brasileirão o Palmeiras é o terceiro colocado, tá? 4 pontos atrás dos líderes Flamengo e Cruzeiro. Tá 4 pontos à frente do Bahia, 5 à frente do Mirassol e 6 à frente do Bragantino, 7 à frente do Botafogo e 8 à frente do São Paulo. O louco, meu. Uma escadinha ali, né? Esse G4 ali tá esse G8 ali tá uma escadinha. Mas na Copa do Brasil, que é o que importa hoje, essa é a atual situação. E a gente tem aqui alguns números para trazer para você, tá? Vou até jogar direto aqui para facilitar o trampo. Então a gente vai mostrar para você aqui, ó, colocando aqui na tela essa situação desses números impactantes. Ó, o Palmeiras no Allianz Parque contra o Corinthians, portanto, aí tem 6 vitórias contra 5, tá? E são 4 empates no Allianz Parque, são as estatísticas aí desse jogo que você vai acompanhar hoje no Prime Video, na Globo, no Sport TV, onde quer que seja aí. Estes são os números. Eu vou ajustar também para você mais esta informação aqui. Podia se auto-ajustar essa treta, hein? Ai, OBS, me ajuda aí. Últimos mata-matas entre Palmeiras e Corinthians. Tem um tabu aí que você muito bem analisou, que você viu aí o Fragoso trazendo para você a informação. Já trouxe, né? Acho que trouxe, o Fragoso já entrou aí. Bom, vamos ver aqui então essa informação aqui dos últimos confrontos. Paulistão 2018, o Corinthians campeão no apito, né? Com o delegado falando sobre imagens antes do VAR estar em ação, ele já contando ali para o juiz o que estava acontecendo ali e o Palmeiras sendo roubado. Em 2020, o Palmeiras campeão, dentro da normalidade. Em 2021, da semifinal, o Palmeiras passou para a final e foi vice-campeão, né? Perdeu para o São Paulo, que jogou mal demais as finais, mas eliminou o Corinthians na semifinal. E em 2025, o Corinthians acabou campeão. Palmeiras aí perdeu no Allianz Parque, jogou muito melhor, mas acabou tomando um gol no único chute que eles deram. Estatísticas aí que estão preocupando aí os jogadores e o Abel Ferreira, com certeza. Vão ter que fazer muito melhor aí hoje se quiserem realmente ganhar do time dos Gambás. Outra estatística interessante também trazida pelo lance é essa aqui. O Palmeiras nunca perdeu um mata-mata para o Corinthians fora do Paulistão. Ou seja, só perdeu um mata-mata para o Corinthians em Paulistão. Olha só, em 1951, no Rio São Paulo, o Palmeiras foi campeão contra o Corinthians, tá? O jogo da final, o Palmeiras ganhou. Em 93, também na final, Rio São Paulo, o Palmeiras ganhou do Corinthians. O Palmeiras foi campeão também da final do Brasileirão de 94 contra o Corinthians. Na época tinha jogos de mata-mata, oitavas de final para frente. Em 99, o Palmeiras eliminou o Corinthians da Conmebol Libertadores nas quartas de final. E em 2000, na semifinal da Libertadores, o Palmeiras eliminou o Corinthians também, tá? Então tá aí, o Palmeiras nunca foi eliminado pelo Corinthians em um mata-mata, a não ser em Campeonato Paulista, tá? Excluindo o Paulistão, nunca foi eliminado pelo Corinthians. Que estatística gostosa, hein? Que maravilha, como é bom, hein? Isso é uma estatística aí que a imprensa não coloca, né? Eu parabenizar o lance aí por ter colocado, porque a imprensa de Gambá, aliás, o lance que é Gambá também, não sei como que eu achei essa aí lá no próprio lance de Gambá.
Daronco vai ser o árbitro aí, como você muito bem sabe. Agora, outro cara que é importante também, que o Corinthians tentou tirar esse cara aqui do VAR hoje, né? Não sei porquê, mas o Corinthians está tentando, foi ajudado aí, no outro jogo aí, e tá reclamando de juiz ainda. Tá de brincadeira comigo, o Corinthians. Tentou tirar o VAR, mas ele foi mantido, tá? Foi mantido aí, o Corinthians queria a troca, mas o homem está mantido. Mais detalhes sobre isso no próximo vídeo, que é o pré-jogo. Você vai saber os detalhes aí do VAR com toda certeza. Tá, a transmissão, como eu falei hoje, além dos canais da Globo Premier, canal Globo TV e tal, tem aí também o Prime Video com Galvão Bueno, São Marcos de Palestra Itália e o craque, entre aspas, né, Neto. Craque Neto vai estar também nessa transmissão aí. Os ídolos das torcidas aí comentando o jogo com a narração do Galvão Bueno lá no Prime Video, no streaming. Acho que é isso, hein? Acho que por aqui, por enquanto, é isso. No próximo vídeo, então, a gente traz o boletim e traz aí a provável, ou já, de repente, até a própria escalação em si. Vamos ver se vai dar tempo aqui ou não. E é isso, galera. Avante palestra.